Não necessariamente importa o fato que te aconteceu, mas a história que você conta sobre aquilo que te aconteceu tem muito mais influência sobre como você vai reagir. Talvez você, enquanto estudante de psicologia, já tenha escutado isso na graduação. Muitos teóricos da psicologia famosos têm essa visão, como por exemplo Carl Jung. Carrega muito essa visão de que a história que a gente conta sobre aquilo que nos aconteceu é muito mais importante do que o fato em si. Com o luto não é diferente. Eu sou a Thais Arca, sou psicóloga clínica especializada em atendimento a enlutados. E aqui é um canal em que eu falo de luto para psicólogos e estudantes de psicologia. E hoje a gente vai falar sobre a construção de significado no processo de luto e como que a gente pode ajudar o nosso paciente nesse processo. A construção de significado, ela é quase que automática dentro do processo de luto. A psicóloga Luciana Mazorra fala na sua tese de doutorado sobre o quanto todo o processo de luto traz a construção de significado por si só. É inevitável. Isso porque a gente falou um pouco disso no vídeo da semana passada. Quem ainda não acompanhou, corre aqui no canal para dar uma olhada. A gente falou sobre como o nosso cérebro humano é instigado a buscar sentido, a buscar respostas. Então, quando algo como, por exemplo, uma perda, um processo de luto nos acontece, a gente vai buscar encontrar algum sentido e algum significado. Nem sempre esse processo é fácil, porque quando a gente fala da morte, que é algo que nem sempre tem uma resposta, sempre fica um e se, sempre fica muitos porquês que não vão encontrar uma resposta, pelo menos uma resposta racional, a gente fala da importância da construção de significado. Ou seja, não existe uma resposta certa do porquê aquela perda, do que aquela perda significa para o enlutado, do que aquela perda traz de aprendizado, se traz algum aprendizado ou não traz, ou o que ele retira daquela situação que passou. Não existe um único caminho para isso, não existe uma única resposta. A gente vai falar da importância do enlutado construir a resposta que tenha sentido para ele. A construção de significado, ela é um processo importante e necessário para que a perda possa ser integrada na vida do sujeito, para que ele possa conseguir seguir a sua vida dentro dessa nova realidade que inclui agora o luto. A gente não fala sobre superação do processo de luto, a gente fala sobre integração. De que forma esse paciente consegue seguir a sua vida, reconstruir a sua vida, incluindo a realidade da perda. Então, a construção de significado ela é super importante e além dessa integração da perda, ela traz benefícios como a revisão da relação com o falecido. Então, é nesse momento de reflexão e de construção de significado que ele vai repensar quem foi essa pessoa para a vida dele. Ele vai fazer uma revisão dele com ele mesmo, da sua própria identidade, porque o luto bagunça completamente a visão de mundo, né, a visão de si. A visão de mundo também vai ser revisitada e ainda a possibilidade de encontro de algum benefício, como por exemplo algum aprendizado. Muitos pacientes falam para mim do quanto por conta do luto me conheceram e que isso trouxe algo de positivo para eles. A construção de significado não é sobre a gente apelar ou estimular de uma forma desenfreada a gratidão por algo ruim, né? A gente entraria ali num campo de positividade tóxica que não traria benefício nenhum para o paciente. Então não é sobre estimular a gratidão a todo custo, mas é sobre pensar o que, apesar da dor, apesar do sofrimento, pode ser retirado, o que pode ser transformado a partir daí. Ajudar o paciente na construção de significado é um trabalho muito delicado que exige muita sensibilidade da nossa parte. Por quê? Esses significados eles podem ser construídos num caminho positivo ou num caminho negativo. Existem alguns pacientes, geralmente os pacientes que já têm uma personalidade mais característica do apego seguro, que tem bons relacionamentos, que tem uma boa autoestima, que tinha uma boa relação com o falecido, que tem uma boa estrutura de vida emocional, enfim, que instintivamente vão para o caminho da construção de significados positivos. Esses pacientes têm melhor resposta no processo de luto. Então eles conseguem ver quase que sozinhos o aprendizado, o crescimento, a revisão de personalidade e retiram algo de bom de tudo isso, apesar de toda a dor.
Em compensação, alguns outros pacientes, geralmente apegos mais inseguros, apegos desorganizados, pessoas com personalidade mais rígida, pessoas que já tinham alguma história de vida um pouco desestruturada, tendem a construir significados negativos, geralmente associados a sentimento de abandono, a sentimento de culpa, a sentimento de raiva ou algum tipo de ressentimento, que tem muito a ver com a relação que existia com esse falecido e com a relação que esse indivíduo tem com ele mesmo e com o mundo. Nesses casos que a gente percebe um significado negativo, é aí onde entra o nosso trabalho de uma forma mais presente. E por que é uma linha tênue e é um trabalho sensível? Porque não basta a gente olhar para o paciente e falar, mas você não teve culpa. Isso seria desmerecer o que o seu paciente está trazendo de sentimento e de vivência. O nosso trabalho está envolvendo não desmerecer o sentimento que o paciente traz, mesmo que seja negativo, mesmo que não seja congruente com a realidade, e trazer questionamentos que tragam caminhos para que esse paciente encontre por ele mesmo as respostas. Então a gente não dá a resposta pronta de significado para esse paciente. A gente vai trazer reflexões e questionamentos para que ele entre em contato com as transformações que o luto trouxeram para a vida dele. Porque é inevitável que essas transformações aconteçam. E muitas vezes o paciente não tem o olhar para isso, ainda não teve clareza sobre essas transformações ou tem uma visão negativa sobre essas transformações. Então não basta a gente negar, não basta a gente desmerecer. A gente pode sim, principalmente quando a gente fala de culpa, trazer dados de realidade para ajudar o paciente a questionar se ele está falando de um sentimento de culpa ou se ele está falando de uma culpa que foi real. E a gente consegue fazer esse contraponto com o paciente. É lógico que em casos em que ele pode entrar em contato com dados de realidade que tragam uma certa responsabilização para esse paciente, o trabalho fica um pouco mais difícil e esse sentimento pode vir a acompanhar o paciente ao longo do processo de luto dele. Mas aí a gente também trabalha a diferença de culpa e responsabilização, né? Que são dois pontos muito diferentes, que a gente traz um pouco da psicologia fenomenológica, essa visão, para diferenciar isso para o paciente e tentar aquietar um pouco esse sentimento, tentar trazer alguma ressignificação. Existem algumas perguntas talvez chaves, aqui também não existe um único caminho, tá? Você vai conduzir de acordo com o que for trazendo a narrativa do paciente, mas existem alguns questionamentos que podem ajudar nesse processo reflexivo. Primeiro, você questionar que o paciente traga para você o que realmente foi transformado pelo luto na vida dele, na visão de mundo dele, na noção de quem ele é, na personalidade dele, nos relacionamentos. Faz um questionamento e ajuda ele a refletir sobre todas as áreas da vida dele, de como foram modificadas pelo luto. Existem até algumas ferramentas gráficas e visuais que podem ajudar isso, né? Você pode fazer um mapa mental com o seu paciente, diagnosticando as principais áreas de vida dele. Você pode fazer como se fosse aquela roda da vida, que é uma ferramenta muito utilizada no coaching, que vem nesses planners, nessas agendas, mas você pode construir essa roda da vida, colocando as principais áreas da vida dele e escrevendo junto com ele mesmo. Olha, o que mudou, o que ficou maior, o que ficou menor, o que teve mais atenção, o que não teve. Você pode fazer uma roda da vida só voltada para pós-luto, ou você pode fazer duas rodas de vida, uma antes do luto e uma depois do luto. Eu gosto bastante de trazer essa visão do antes e depois. Por quê? Porque quando a gente fala de processo de luto, principalmente em relação à construção de significado, tem muito mais a ver sobre o enlutado do que sobre o luto em si. O que isso quer dizer? É a frase que eu comecei esse vídeo, não é sobre o fato, é sobre a história que a gente conta do fato. E a história que eu conto dos fatos que me acontecem tem muito a ver com o todo da minha história de vida. Tem a ver com o jeito que eu fui cuidado lá na infância. Tem a ver com a relação que eu tinha com essa pessoa. Tem a ver com a visão de mundo que eu tenho. Então você trazer para a sessão quem o paciente era antes do processo de luto é importante para você ter uma referência de avaliação e para o paciente conseguir enxergar as mudanças,
conseguir enxergar os momentos de vida que ele viveu. Então a construção de significado, eu também gosto de trazer bastante essas reflexões e atividades. Você pode pedir uma atividade que tem até, ela é estruturada, que chama História da Perda. É uma tarefa que foi usada também na mesma tese de doutorado que eu mencionei agora há pouco, da Luciana Mazorra, que é você pedir para a pessoa 3 desenhos acompanhados de histórias e narrativas, antes da perda, no momento da perda e atualmente, no pós-perda, considerando que já tenha acontecido um tempo. A gente não vai fazer isso com lutos muito recentes. Nos lutos muito recentes, a gente vai trabalhar numa outra estratégia de acalmar e não de pensar tanto a construção de significado, tá? Mas que você consegue trazer essa visualização e reflexão para o paciente. Atividades e questionamentos também que tragam a história de vida dele como um todo. Atividades como, por exemplo, a história da linha do tempo, em que ele coloca momentos marcantes da vida dele, em que ele começa a refletir o que o luto mudou dos valores de vida dele, você questionar o que são valores, o que é importante, o que era importante antes, o que é importante agora. Essas reflexões, percebam que o paciente vai te trazer a resposta, né? Então, quando eu coloco aqui o questionamento, eu não sei o que vai vir de resposta. Mas, a depender da resposta, ele vai entendendo o significado deste evento na vida dele. Nossa, então mudou isso na minha vida. Nossa, eu sou uma pessoa pior? Eu sou uma pessoa melhor? O que eu mudei? Eu gosto de quem eu sou agora, depois da perda? É lógico que ele não vai gostar da circunstância da vida dele, porque ele tá vivendo um luto. Mas ele gosta de quem ele é nesse momento do luto. Ele gosta de quem ele está se tornando. Ele gosta do que talvez ele aprendeu diante daquilo. Com essas reflexões, é possível ir acompanhando a construção de significado do seu paciente. E é essa construção que vai permitir, então, a integração do luto. E já fica aqui um outro ponto que a gente pode discutir no próximo vídeo. O que é a diferença, em pensar no luto como uma superação e pensar no luto como uma integração? O porquê que existe essa diferença, o que está imbuído nessas diferenças. Isso reflete muito também as diferenças de modelos teóricos, da gente sair daquela ideia de fases do luto para a gente partir para modelos mais atuais, que inclui essa visão de construção de significado. Esse é o conteúdo dessa semana, eu espero que te ajude na sua prática clínica. Comenta aqui comigo o que você achou do conteúdo, se esse conteúdo está te agregando de alguma forma. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir, aproveita e segue o canal para acompanhar os vídeos semanais que a gente tem trazido por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.